Boa noite aí, pessoal. Vamos aí começando mais uma transmissão aí. Compartilhem aí com seus seguidores. Valeu, Bruno, grande Bruno, Thales. Compartilhem aí com seus seguidores, Rita. Valeu, Marte. Boa noite a todos. Vamos esperando aí o pessoal entrar. Boa noite, vamos aí. Vamos estudar direito tributário. Vamos tratar de um tema importantíssimo hoje. Os caros alunos, caros concurseiros, Denis, a Juliana, Rogério, grande Rogério. Vamos aí participar. Vamos fazer uma transmissão tratando aí de um tema importantíssimo. Cai sempre em prova. É um assunto meio que tangencia duas áreas aí do direito, né? Euler, Nayara, duas áreas aí do direito, tanto o direito tributário quanto o direito urbanístico. A gente vai ver exatamente essa interação aqui, nessa transmissão de hoje, essa interdisciplinariedade entre o direito tributário e o direito urbanístico. Vamos ver dispositivos da Constituição que tratam de instrumento de política urbana, vamos ver o dispositivo referente ao IPTU progressivo no tempo no Estatuto da Cidade. Então a gente vai dar uma aprofundada hoje no estudo da progressividade do IPTU no tempo, ok? Pessoal, vamos tascar o dedo aí na telinha, vamos fazer esses corações subir, não vamos parar, hein? Vamos aumentar aí, vamos fazer esses corações subir. Daí vocês me ajudam, fazem com que eu se torne mais visível, né? Aí no Periscope, que eu tô mais coraçãozinho, significa que vocês estão curtindo minha transmissão. Vamos lá, pessoal. Então, o que a gente vai tratar? O que a gente vai tratar hoje? IPTU progressivo no tempo. O IPTU não vai ser o escopo hoje, a gente vai tratar especificamente dessa progressividade, mas o IPTU ele pode ter dois tipos de progressividade, né? Suas alíquotas podem ter dois tipos de progressividade. A progressividade extrafiscal, que é a que a gente vai tratar hoje, é aquela que não tem um objetivo arrecadatório. Ela tem um objetivo extrafiscal, extra-arrecadatório. Tem aí o objetivo de induzir um comportamento no proprietário do bem imóvel. O objetivo não é arrecadar mais, mas sim induzir um comportamento aí no proprietário do imóvel. Por quê? Porque aquele imóvel não está sendo utilizado, está sendo subutilizado. Então eu vou utilizar um instrumento tributário como instrumento de política urbana. Eu vou forçar aquele proprietário a construir ou dar a correta destinação, a correta função social para essa propriedade. Porém, não é a única progressividade hoje possível no ordenamento jurídico tributário para o IPTU. O IPTU ele pode ter suas alíquotas progressivas em função do valor venal. Então eu tenho a progressividade do IPTU no tempo, que é a progressividade extrafiscal, que é o tema da nossa transmissão, e a progressividade do IPTU, a progressividade fiscal, que é em função do valor venal. Hoje a gente vai tratar da progressividade do IPTU no tempo. É aquela progressividade que as alíquotas do IPTU vão aumentando com o passar do tempo, com o objetivo de forçar o proprietário a dar a correta destinação, a correta função para a propriedade. Aí eu entro no tema da função social da propriedade. Não é porque aquele proprietário ele é dono daquele imóvel, ele é proprietário daquele imóvel, que ele pode fazer tudo. O direito da propriedade, o direito real de propriedade, apesar de ser um dos mais sagrados direitos fundamentais do contribuinte, né, da pessoa humana, da pessoa jurídica também, ele não é um direito absoluto. Ele é um direito relativo que pode sofrer restrições. Em um modo de restringir esse direito real de propriedade é utilizando o IPTU progressivo no tempo. Hoje a propriedade ela deve ter um destino social, uma função social. Não é porque eu sou dono de um bem imóvel que eu quiser com ele, ok? Então vamos estudar hoje a progressividade do IPTU no tempo como um instrumento de política urbana.
ok? Na Constituição, a previsão da progressividade do IPTU no tempo está lá na parte de política urbana, na parte de direito urbanístico, lá na Constituição Federal, lá no artigo 182. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada aqui no dispositivo que trata... Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Artigo 182 da Constituição. Ó, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar. Olha aí. Parágrafo 1º. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 habitantes, é instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. O parágrafo 2º ele é importantíssimo. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade previstos no plano diretor. Aqui que é o importante dessa primeira parte da nossa transmissão. Olha aqui para mim. Então, olha aí. Pessoal, aqui eu estou falando do plano diretor. Mas, professor, IPTU progressivo no tempo, o que tem a ver com plano diretor? Total a ver. Tem tudo a ver plano diretor com IPTU progressivo no tempo. Por quê? Primeiro, o IPTU progressivo no tempo eu utilizo quando? Quando eu quero induzir um comportamento no proprietário, no proprietário do imóvel, com o objetivo de aquele proprietário dar a correta função social para aquela propriedade. Mas o que é função social da propriedade? Quem que define isso? Quem que define? O plano diretor. Então, plano diretor é uma lei municipal editada, editada aí pelo município, que uma das funções dela Ok, boa noite. Uma das funções do plano diretor é definir o que é a função social da propriedade para aquele município, para aquele contexto, daquele município. Então, aonde que está definido a função social da propriedade? No plano diretor. Então é fundamental o município que queira utilizar o IPTU progressivo no tempo como instrumento de política urbana, ele tem que ter o plano diretor, porque é no plano diretor que está definida a função social da propriedade. E essa definição do que é função social da propriedade para esse município é extremamente importante para ele cobrar o IPTU progressivo no tempo. Aí que eu entro no artigo 182, parágrafo 1º. O plano diretor é obrigatório para todos os municípios? Não. Ele é obrigatório somente para aquele município, para aqueles municípios que tenham mais de 20 mil habitantes. Não significa que aquele que tem menos de 20 mil habitantes não possa ter o plano diretor. Ele pode, mas não é obrigatório. Então, se eu tenho um município com menos de 20 mil habitantes e ele quer cobrar o IPTU progressivo no tempo, no seu município, ele precisa ter primeiro o plano diretor. Ah, mas ele não é obrigado. Tá, ele não é obrigado, mas ele pode ter. Então a primeira coisa que o município precisa ter para cobrar o IPTU progressivo no tempo é um plano diretor. Por quê? Porque é no plano diretor que está definido a função social da propriedade. E a definição da função social da propriedade é fundamental para eu cobrar, para utilizar o IPTU progressivo no tempo. Por quê? Porque é nesse instrumento aprovado pelo Legislativo Municipal que tem a definição do que é a função social da propriedade. Essa definição não surge na cabeça de uma pessoa só. Ela surge através da expressão legal, que é aprovada pelos representantes do povo. Não é o chefe do Poder Executivo que vai, através da sua imaginação, através de suas ideias, definir o que é função social da propriedade para poder cobrar o IPTU progressivo no tempo. Isso tem que estar expresso em lei, que é o plano diretor. Ok? Então, entenderam a função do plano diretor para fins de utilizar o IPTU progressivo no tempo como instrumento de política urbana? Perfeito.
Então, agora vamos analisar na Constituição o parágrafo 4º desse dispositivo, que é ele que cita especificamente o IPTU progressivo no tempo como instrumento de política urbana. Vamos lá. Espera aí, deixa eu colocar aqui para a tela. Às vezes fica difícil transferir aqui para a tela. Vamos lá. Deixa eu abaixar aqui no meu notebook. Olha aí, ó. Parágrafo 4º do artigo 182. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal. O que é essa lei federal, pessoal? É o que a gente vai ver, é o Estatuto da Cidade. É no Estatuto da Cidade que vai ter as diretrizes para os municípios aplicarem, instituírem um IPTU progressivo no tempo. Então, nos termos da lei federal, essa lei federal existe, é a Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade. É uma lei aí de normas gerais para o direito urbanístico. É uma lei ordinária, não é lei complementar, porque no direito urbanístico não há exigência de normas gerais serem tratadas por lei complementar. Então, olha aí, nos termos da lei, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de parcelamento, edificação compulsória, e o segundo, o IPTU progressivo no tempo. Então, olha aqui. Então, se eu tenho em um município um imóvel que está não edificado, né, subutilizado ou não utilizado, para eu tentar induzir nesse proprietário a um comportamento de ele edificar nesse imóvel, de ele dar a correta utilização para o seu imóvel, eu tenho alguns instrumentos de política urbana. Primeiro eu vou notificar esse proprietário dizendo, vamos aí, né? Você não está cumprindo a função social da propriedade como está expresso no plano diretor. Então eu vou te dar um prazo para você começar a utilizar ou para você edificar esse imóvel, para você dar a correta função social da propriedade. Se dentro desse prazo que o município der para ele não tomar esse comportamento, ele não tomar essa atitude de utilizar, de edificar esse imóvel, aí o município parte para o segundo instrumento, que é o IPTU progressivo no tempo. Se mesmo cobrando IPTU progressivo no tempo, aumentando a alíquota ano após ano, esse proprietário, mesmo assim, não dá a correta destinação para esse imóvel, aí o município pode partir para a desapropriação desse imóvel, que é a última alternativa. Né? Primeiro, é notificar o proprietário para ele edificar, para ele utilizar de forma compulsória esse imóvel. Né? E a outra alternativa é a cobrança do IPTU progressivo no tempo. E a última, se não der certo essas duas primeiras, é a desapropriação. Aí o município desapropria, expropria, né, do patrimônio desse particular e passa para o patrimônio público esse imóvel, e aí quem vai ter que dar a correta destinação para esse imóvel é o poder público. Beleza? Então, pessoal, vamos nos ater agora especificamente ao IPTU progressivo no tempo. Você viu que a Constituição simplesmente cita esse instrumento tributário para fins de cumprimento da política urbana, mas não trata de vários assuntos. Por exemplo, qual é a alíquota máxima? Eu tenho que eu posso majorar essa alíquota até quanto de um ano para outro? Eu posso cobrar o IPTU progressivo no tempo durante quanto tempo? Para depois eu poder fazer a desapropriação. Nada disso está detalhado na Constituição. Por quê? Porque quem vai fazer esse trabalho é essa lei federal que é citada no artigo 182, parágrafo 4º, que é o Estatuto da Cidade. A Lei 10.257 de 2001. É a Lei de Normas Gerais de Direito Urbanístico. Então os municípios, ao cobrar o IPTU progressivo no tempo no seu município, eles precisam seguir essas diretrizes expressas no Estatuto da Cidade.
E aonde que está no Estatuto da Cidade o IPTU progressivo no tempo, que trata desses detalhes, que dá esse padrão, essa padronização, né, essas diretrizes para o município cobrar, instituir o IPTU progressivo no tempo. Vamos lá? Vamos ver aqui. Eu coloquei para vocês o artigo que trata, é o artigo 7º do Estatuto da Cidade. Beleza? O artigo 7º. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. O artigo 7º do Estatuto da Cidade. Olha ali na abinha. Lei 10.257. E olha aqui, IPTU progressivo no tempo, artigo 7º da lei, da lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade. E olha que o caput fala, do artigo 7º. Em caso de descumprimento das condições dos prazos previstos na forma do caput do artigo 5º, o que é? É lá aquela notificação que o município envia para o proprietário, para ele edificar, para ele utilizar de forma compulsória. Se ele não cumprir isso, aí o município parte para o IPTU progressivo no tempo, que é o que está aqui no artigo 7º. E aí, ou não sendo cumpridas etapas previstas, tal, procederá à aplicação do IPTU progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos. Ok? Aí olha o que fala o parágrafo 1º. O valor da alíquota a ser aplicada a cada ano será fixada na lei específica que se refere o caput e não excederá 2 vezes o valor referente ao ano anterior, respeitado a alíquota máxima de 15%. Então olha aqui. O IPTU progressivo no tempo, pessoal, eu tenho que aumentar, como o próprio nome está me falando, eu vou aumentar as alíquotas do IPTU no transcorrer do tempo. Então, vai passando o tempo de um ano após o outro, eu tenho que aumentar a alíquota. Mas, eu tenho que aumentar a alíquota em quanto? 100%, 50%, 30%? Eu posso dobrar? Eu posso triplicar de um ano por outro? Então, aí, o Estatuto da Cidade, ele fixa um teto. Ó, município, você, de um ano para o outro, você não pode mais que dobrar. Então, no máximo que você pode aumentar de um ano para o outro é 2 vezes, é 100%. Ok? Então, você tem uma alíquota em um ano de 1% e vai começar a aplicar o IPTU progressivo no tempo, outro ano, 2%. No outro ano, 4%. No outro ano, 8%. No outro ano, 16%. Não, 16% não. Porque o Estatuto da Cidade fixou um teto. Um teto de 15% para a alíquota do IPTU progressivo no tempo. Ah, mas professor, eu vou ficar cobrando isso indefinidamente? Então, você vai cobrar o IPTU progressivo no tempo até o proprietário tomar as atitudes de dar a correta destinação para esse imóvel, a correta função social para esse imóvel, ou você vai poder cobrar num prazo de 5 anos. Se em 5 anos ele não tomar as atitudes, aí o município pode desapropriar. Então eu vou cobrando o IPTU progressivo no tempo durante 5 anos, lógico, respeitando o teto da alíquota em 15%, mas chegou em 5, ele não tomou as atitudes, o proprietário, o município pode desapropriar. O município pode desapropriar. Beleza? É a última alternativa. Lembra lá na Constituição, artigo 184, parágrafo 4º, inciso 3? Que era a última alternativa, era a última medida que o município poderia adotar para conseguir atingir o objetivo, que é que aquele imóvel respeite a função social da propriedade. Se o proprietário não fez nada, se nem com o instrumento tributário que mexe no bolso do proprietário ele se mexeu, né, ele foi lá e tentou dar a correta destinação para essa propriedade, aí o município falou, agora é minha vez, eu vou desapropriar e eu vou dar a correta destinação para esse imóvel. Beleza? Então essa é a sistemática. Né? Existe algum questionamento ou julgado relacionado à progressividade com o confisco? Então, eu não sei se
Eu nunca vi nenhuma decisão, mas a doutrina critica muito os 15%. Acha que isso é confiscatório. Mas, pessoal, os 15% é somente atingido se o cara está cometendo um ato que vai de encontro ao ordenamento jurídico, que é não respeitar a função social da propriedade. Então, o STF, se um dia vier a julgar essa questão, se os 15% é confiscatório ou não, com certeza ele vai olhar para a questão extrafiscal. A questão extrafiscal. Essa progressividade não é fiscal. O objetivo de atingir os 15% não é arrecadar. O município nem quer atingir os 15%. Ele já quer ficar na primeira etapa, que é notificar o proprietário para ele cumprir a função social da propriedade e nem utilizar o IPTU progressivo no tempo. O município não quer utilizar o IPTU progressivo no tempo. Então, eu acredito, se o STF um dia vier a analisar esse caso, ele vai com certeza olhar para a extrafiscalidade da medida. É que nem o IPI para cigarro ter uma alíquota de 300%. Com certeza o STF não vai considerar essa alíquota inconstitucional. Por quê? Porque esse valor da alíquota tem uma finalidade totalmente extrafiscal, de praticamente tornar a tributação proibitiva, né? O uso do cigarro proibitivo, e ele utiliza um instrumento tributário. Então, o olhar dos tribunais superiores para as alíquotas, se é confiscatório ou não, o STF sempre analisa se a alíquota, o fato de a alíquota ter esse valor tem um caráter extrafiscal ou não. Se tem um caráter extrafiscal, o STF permite a utilização de uma alíquota tão grande. Perfeito? Qual era o outro questionamento? Mas a doutrina critica muito a alíquota de 15% prevista no Estatuto da Cidade como limite para o IPTU progressivo no tempo. A outra dúvida, eu não consegui ler. A desapropriação é 5 anos a partir da... Não, é 5 anos a partir do momento em que começou a ser cobrado o IPTU progressivo no tempo. Primeiro começa com a notificação compulsória, aí o município dá um tempo para ele edificar ou utilizar a propriedade de acordo com o plano diretor. Passando esse tempo, o município começa a cobrar o IPTU progressivo no tempo, desde que o cara não fez nada. Ele começa a cobrar o IPTU progressivo no tempo. Começou a cobrar o IPTU progressivo no tempo, o município, depois de 5 anos cobrando esse IPTU, ele pode desapropriar o imóvel. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Mais alguma dúvida? Se não tem mais nenhuma dúvida, vamos terminar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Só fazer aí uma propaganda aí do meu curso. Eu tenho um curso, eu trato desse tema, né? Professor, vamos ter prova para procuradora de Presidente Prudente no domingo. Dicas segunda fase, é só acompanhar meu Periscope aí, que eu vou sempre estar tratando, né, de temas de impostos municipais, né? Você fala da súmula 560 do STJ, não lembro de cabeça, né, qual é essa súmula, eu posso até consultar, mas a gente pode tratar disso. Em relação às dicas, é só me acompanhar no Periscope, que todo dia eu falo de alguma coisa relacionada a impostos municipais. Por causa da prova de legislação, às vezes eu trato especificamente, sempre abordo um aspecto geral do que eu estou tratando especificamente na legislação. De me acompanhar, só me acompanhar fazendo a transmissão. Não, Goiânia não tem previsto, né, no seu Código Tributário Municipal nem a progressividade pelo valor venal, né, nem a progressividade do IPTU no tempo, ok? Ô Juliana, é só assistir na retransmissão, tá? O que você perdeu. Então, o município de Goiânia, que só não adota a progressividade fiscal nem a extrafiscal, que é o IPTU progressivo no tempo. O que o município de Goiânia faz ele escalou nas alíquotas em função da localização e também em função do uso. Então ele utiliza aquela técnica de diferenciação, na prática
é feita essa progressividade? Então, se eu estou tratando especificamente do município de Goiânia, né? Não há uma progressividade em função do valor venal, simplesmente uma diferenciação da alíquota em função da localização e do uso. O município de Goiânia ele é dividido em zonas fiscais, primeira, segunda, terceira e quarta. Então a alíquota é diferenciada, né, em função, escalonada em função da localização e do uso. Então, aí o município utiliza a possibilidade lá da Constituição, né, que a Constituição dá ao legislador municipal, de diferenciar as alíquotas do IPTU em função da localização e do uso, mas não adota a progressividade em função do valor venal. Pelo menos no Código Tributário Municipal de Goiânia, a Lei 5.040 de 75, não há essa previsão. Então, eu tenho imóveis localizados na mesma zona fiscal, tenham valores venais diferentes, eles são tributados pela mesma alíquota, né? O parâmetro que é utilizado para determinar a alíquota no município de Goiânia é a localização e o uso. Beleza? Então é isso daí, pessoal. Até a próxima transmissão. Espero que vocês tenham gostado. Só vale para o IPTU, não há nada parecido pelo ITR. Há progressividade das alíquotas também para o ITR. Boa pergunta. Perdi a transmissão do leasing do Sal. Tem outro lugar para rever? Eu não sei. Tem um aluno meu. Tenta digitar Rafael Vilches Periscope. Tem um aluno que estava baixando os vídeos. Tem um aplicativo, chama Scope Down. É um aplicativo os vídeos aí das transmissões do Periscope aí para o seu computador, aí dá para você assistir, né? Dá para você assistir mais no Periscope. Eu não estou baixando as aulas, né? Eu não tenho esse tempo de ficar gerenciando essa questão de adicionar no YouTube. Tem alguns, acho que está no canal do Alexandre Lino, né? Alexandre Lino Oliveira, ele coloca alguns, o que dá para ele baixar, né? O que dá para ele baixar, mas eu não estou baixando. No Periscope acaba em 24 horas. Aí o vídeo fica inabilitado. Em relação ao ITR que o Bruno colocou aí, há também uma previsão na Constituição em relação à progressividade do ITR. Essa progressividade é uma progressividade extrafiscal. Por quê? Porque a Constituição fala que essa progressividade do ITR tem a função de desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Então a intenção dessa progressividade de eu aumentar ou diminuir as alíquotas do ITR é com a finalidade de desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Então propriedades que são mais ou menos improdutivas serão tributadas com alíquotas maiores ou menores. Então aqui não é uma progressividade fiscal com cunho arrecadatório. Aqui é uma progressividade extrafiscal. A alíquota não varia em função do valor venal, como é possível no IPTU. A alíquota varia aqui, como é chamado na legislação, pelo grau de utilização do imóvel. Se eu tenho um imóvel que tem um grau de utilização de 80%, um imóvel bastante produtivo, eu vou ter uma alíquota menor. Já se eu tenho um imóvel que tem um grau de utilização baixo, que é um imóvel improdutivo, esse imóvel rural vai ser tributado com uma alíquota mais pesada, com uma maneira de forçar esse proprietário que está mantendo essa propriedade improdutiva a tornar essa propriedade produtiva, através de um instrumento tributário. Beleza? Vamos ficar por aqui e até amanhã as nossas transmissões. Isso aí, até breve.